O cerco jurídico está se fechando em torno de Jair Bolsonaro. O ex-presidente, mesmo inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, ainda insiste em alimentar publicamente a esperança de disputar a presidência da República em 2026. Goiás News. Notícias sem mais delonga. Vamos para notícia. Enquanto isso, nos bastidores da política, seus aliados mais próximos já trabalham com um cenário bem mais sombrio. Bolsonaro preso e incomunicável durante o período eleitoral. Essa previsão, compartilhada por lideranças do Partido Liberal, não é fruto de especulação vazia, mas da leitura atenta das movimentações do Supremo Tribunal Federal, que já articula concluir ainda este ano os julgamentos ligados à tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. E as penas previstas são duríssimas, podendo ultrapassar 4 décadas de prisão, um fardo que, se confirmado, tiraria de cena de forma definitiva um dos personagens mais polêmicos da política brasileira. Ainda assim, a narrativa da perseguição política segue como escudo e combustível do ex-presidente, que resiste a qualquer aceno de recuo ou moderação. Enquanto Bolsonaro finge normalidade, seus aliados mais pragmáticos estão montando estratégias de contenção de danos. Eles sabem que a chance de o ex-mandatário estar em liberdade até o final de 2025 é cada vez menor. Por isso, cresce dentro da cúpula do PL a discussão sobre qual nome poderá herdar o espólio político bolsonarista. A ideia é repetir a fórmula que Lula usou em 2018, quando manteve a candidatura até o limite legal e só depois a substituiu. No caso de Bolsonaro, a aposta mais forte recai sobre sua esposa, Michele Bolsonaro, que vem sendo trabalhada nos bastidores como a sucessora natural. Outros nomes aparecem, como os filhos Flávio e Eduardo Bolsonaro, mas nenhum deles empolga tanto quanto a ex-primeira-dama. Flávio parece preferir continuar no Senado, enquanto Eduardo enfrenta altos índices de rejeição em pesquisas internas. Michele, por sua vez, tem carisma, forte presença entre os evangélicos, e, o mais importante, o aval do marido para carregar a bandeira da família. Mas mesmo com essa estratégia de substituição engatilhada, os aliados de Bolsonaro reconhecem os riscos. Se o ex-presidente for condenado e colocado em regime fechado, ele poderá ser mantido incomunicável. Sem acesso a redes sociais, sem contato direto com apoiadores e com a comunicação restrita a advogados e familiares, sua capacidade de articulação política ficaria drasticamente limitada. Nesse cenário, a presença de Michele como porta-voz ou até como candidata oficial se torna ainda mais essencial. A ex-primeira-dama precisaria traduzir os pensamentos, as mensagens e a retórica de Jair Bolsonaro sem cair em armadilhas jurídicas e sem perder a essência do discurso que atraiu milhões de brasileiros ao longo da última década. A dúvida é, será que ela conseguirá sustentar esse papel? E mais, será que a base bolsonarista aceitará esse novo arranjo sem a figura central do próprio Bolsonaro em campanha? A grande aposta do entorno bolsonarista, no entanto, é manter o nome de Bolsonaro vivo no debate público a qualquer custo. Mesmo que sua candidatura em 2026 seja inviável, o plano é transformá-lo em símbolo de resistência, vítima de um sistema que, segundo eles, age para silenciar a direita. Isso manteria sua imagem em evidência e criaria uma espécie de herança moral a ser passada para quem quer que o substitua. Porém, há quem questione se essa estratégia será realmente suficiente para garantir a relevância do ex-presidente nas urnas. A memória do eleitor é curta e o tempo implacável. Se Bolsonaro for condenado e silenciado pela justiça, sem possibilidade de falar diretamente ao seu público, o risco de esvaziamento político é real. Com 2026 se aproximando, a direita brasileira pode ter que aprender a caminhar sem seu maior líder e talvez encontrar um novo nome que consiga manter viva a chama do bolsonarismo, mesmo sem o seu criador no comando. A possibilidade de Jair Bolsonaro ser preso e tornado incomunicável em 2026 representa mais do que um problema jurídico. É um terremoto político com potencial de redefinir completamente o cenário eleitoral da direita no Brasil. A prisão de um ex-presidente ainda idolatrado por milhões de eleitores causaria um impacto sem precedentes, não apenas nas articulações do Partido Liberal,
mas em toda a estrutura que se formou em torno do bolsonarismo como movimento político. Nos bastidores, há uma percepção crescente de que o Supremo Tribunal Federal busca não apenas julgar os atos antidemocráticos de 2022, mas também estabelecer um marco para impedir que episódios similares se repitam. E esse marco teria nome, rosto e CPF: Jair Messias Bolsonaro. Se o julgamento for concluído ainda este ano com condenação severa, isso criaria um efeito dominó, desarticulando a base bolsonarista antes mesmo da largada oficial da campanha presidencial de 2026. Dentro do núcleo bolsonarista, há um racha silencioso. De um lado, estão os mais fiéis, que acreditam piamente que Bolsonaro é vítima de uma conspiração jurídica e que qualquer substituição do seu nome na disputa eleitoral significaria trair a essência do movimento. De outro, estão os mais pragmáticos, que já enxergam na prisão do ex-presidente uma realidade irreversível e se movimentam para preservar o capital político construído ao longo da última década. Esses aliados defendem uma transição de liderança calculada e sem rupturas, preferencialmente mantendo o espírito bolsonarista vivo através de uma figura de forte apelo popular. Nesse sentido, Michele Bolsonaro surge como o nome ideal. É mulher, evangélica, tem forte discurso conservador e ainda goza de grande empatia entre o público feminino, um segmento no qual o próprio Bolsonaro sempre enfrentou dificuldades. O problema é que ela ainda não foi testada em disputas majoritárias, e a política nacional não perdoa estreantes, especialmente quando o peso da responsabilidade é carregar um legado tão polarizador. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. Além disso, a eventual prisão de Bolsonaro pode transformar completamente a dinâmica entre os 3 poderes. A radicalização do discurso, que já vem sendo intensificada por parlamentares bolsonaristas nas redes sociais e nos plenários da Câmara e do Senado, tende a se acirrar ainda mais. A narrativa de que o judiciário está perseguindo Bolsonaro deve se tornar o eixo principal do discurso da oposição em 2026, criando uma campanha baseada não em propostas concretas, mas na figura do preso político. Esse tipo de mobilização, embora arriscado, pode ser eficaz para manter acesa a chama do engajamento digital, mesmo que a liderança esteja atrás das grades. Contudo, existe uma linha tênue entre alimentar a indignação popular e perder o controle da base. Se a retórica se tornar excessivamente radical, pode haver uma reação do centro político e do eleitorado moderado, que busca estabilidade após anos de polarização extrema. Outro ponto que preocupa os estrategistas do PL é o esvaziamento do comando interno sem a figura de Bolsonaro. Ao longo de seu governo, ele concentrou em si todas as decisões, personificou o movimento e impôs uma lógica vertical de liderança. Sem ele presente, tanto fisicamente quanto nas redes sociais, não há uma estrutura consolidada que sustente o bolsonarismo como organização política. Deputados e senadores aliados tendem a se dispersar, buscando alianças regionais próprias para garantir seus mandatos. E isso pode significar o enfraquecimento de uma base parlamentar que hoje ainda é considerável, mas que depende fortemente da imagem de Bolsonaro como ponto de coesão. A figura do líder ausente, nesse caso, pode não ser suficiente para manter o grupo unido. Se o PL não conseguir reorganizar sua estratégia rapidamente, corre o risco de ver sua influência política derreter em tempo real, abrindo espaço para novas lideranças de direita ou até mesmo para um avanço de setores mais moderados do conservadorismo. Por fim, é preciso destacar o simbolismo histórico do que pode acontecer. Um ex-presidente da República, líder de um dos maiores movimentos políticos das últimas décadas, preso por tentar subverter o processo democrático, representaria um divisor de águas para o Brasil. Para seus apoiadores mais fervorosos, isso apenas reforçaria a ideia de que Bolsonaro é um mártir, alguém que foi silenciado por dizer o que pensa. Já para seus opositores, seria a prova de que as instituições funcionam e que ninguém está acima da lei. O julgamento da história, no entanto, será tão implacável quanto o da justiça.
E a grande pergunta que paira no ar é: o bolsonarismo sobreviverá sem Bolsonaro? Ou ele será, como muitos outros populistas na história, o último e único condutor de um movimento que se desfaz sem sua voz? A resposta começa a ser desenhada agora nos corredores do STF, nas reuniões secretas do PL e nas movimentações silenciosas daqueles que já se preparam para disputar o trono vazio da direita brasileira. A perspectiva de Jair Bolsonaro estar preso e incomunicável em 2026 não apenas encerra sua participação direta nas eleições, como pode representar o colapso de toda uma engenharia de comunicação política construída ao longo de mais de uma década. O bolsonarismo sempre foi muito mais do que um conjunto de propostas políticas, ele é, essencialmente, um fenômeno comunicacional. Seu poder não residia em partidos tradicionais, nem em alianças institucionais sólidas, mas na capacidade de mobilização digital e na presença constante de Bolsonaro como uma espécie de influenciador-chefe da política nacional. Era ele quem ditava a pauta, respondia a críticas em tempo real, inflamava a base e construía narrativas que viravam manchetes. Caso o ex-presidente esteja atrás das grades e sem acesso às redes, essa máquina de comunicação entra em pane. A ausência de seu rosto nas lives, de seus comentários diretos nas redes sociais, de seus vídeos espontâneos e inflamados, pode gerar um vácuo de liderança e desconectar milhões de apoiadores que sempre dependeram do contato direto com sua figura para se manterem engajados. Esse cenário de isolamento completo impõe uma barreira inédita: a despersonalização forçada do movimento bolsonarista. Até agora, toda tentativa de criar sucessores, seja por meio de Eduardo, Flávio ou até mesmo Michele Bolsonaro, enfrentou resistência, justamente porque a base enxerga o ex-presidente como insubstituível. Ele não é apenas um político, mas uma figura messiânica para muitos de seus apoiadores. Sua prisão, especialmente se incomunicável, colocaria à prova essa mitologia. E aqui entra o dilema central: como transferir carisma, confiança e autoridade para outro nome, sem que esse novo nome pareça uma versão diluída e artificial? É possível manter um movimento baseado na adoração de um indivíduo, quando esse indivíduo não pode mais falar, agir ou se manifestar? Para muitos analistas, a resposta é negativa. A força do bolsonarismo está no próprio Bolsonaro, e sem ele no campo de batalha político, o movimento pode virar uma sombra de si mesmo, facilmente cooptada por outras lideranças populistas ou desmantelada pela oposição. A possibilidade de Bolsonaro usar seus familiares como porta-vozes também esbarra em limitações técnicas e estratégicas. Ainda que Michele Bolsonaro assuma um papel mais central, transmitindo cartas, recados e vídeos do marido, tal como o PT fez com Lula em 2018, o contexto é diferente. Lula, à época, estava preso, mas tinha ao seu lado uma estrutura partidária robusta, com décadas de história, base sindical articulada e militância ativa. Já o PL de Bolsonaro é um partido sem identidade ideológica sólida, que se moldou à sua figura apenas para colher dividendos eleitorais. Sem ele, o PL corre risco de colapsar em fragmentações internas, brigas regionais e disputas de poder entre nomes que até hoje orbitam passivamente em torno da figura central. Além disso, as redes bolsonaristas, altamente voláteis e baseadas em polarização extrema, podem migrar para outros polos, como influenciadores digitais mais radicais ou movimentos paralelos de extrema-direita, que enxerguem em Bolsonaro um símbolo vencido e passem a buscar novos ídolos para idolatrar. A justiça também se prepara para um cenário inédito. A prisão de um ex-presidente com alta popularidade e forte militância levanta alertas de segurança nacional. Há preocupação real de que a condenação de Bolsonaro possa desencadear uma nova onda de manifestações antidemocráticas, bloqueios, invasões e atos de sabotagem, semelhantes aos que o Brasil presenciou em janeiro de 2023. O Estado se prepara com protocolos mais rígidos, inteligência ativa e estratégias preventivas. Mas o fator imprevisível permanece: a reação das massas. A ausência do ex-presidente pode ser vista como injustiça, como martírio, como provocação ou, para muitos, como o estopim para um levante. É por isso que cada passo do STF tem sido calculado com minuciosidade. O objetivo não é apenas julgar Bolsonaro, mas evitar que sua prisão se transforme em um combustível para o caos. No entanto,
Quanto mais a decisão se aproxima, mais a tensão política se intensifica. O país literalmente pode estar diante de uma bifurcação histórica. Ou consolida o funcionamento das instituições mesmo sob pressão extrema, ou abre margem para que o extremismo se reorganize a partir do discurso da vítima perseguida. E no meio de tudo isso, o Brasil se prepara para uma das eleições mais imprevisíveis desde a redemocratização. A ausência de Bolsonaro no pleito não significa o fim da polarização, pelo contrário. Ela pode se intensificar justamente porque o bolsonarismo, em vez de ter um candidato formal, pode virar uma força desestruturada e imprevisível, influenciando eleições estaduais, municipais e até o Congresso, mesmo sem controle central. Uma base de milhões de eleitores sem liderança direta pode ser cooptada por setores ainda mais radicais, por milícias digitais ou por políticos oportunistas que se apresentem como novos Bolsonaros. O risco é que, sem um comando central, o movimento se fragmente em células mais agressivas e menos comprometidas com qualquer institucionalidade. O bolsonarismo sem Bolsonaro pode não desaparecer, mas evoluir para formas ainda mais imprevisíveis e perigosas. Nesse tabuleiro de xadrez, o que está em jogo não é apenas o destino de um ex-presidente, mas a saúde da democracia brasileira. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos. Até a próxima.